Continuando a leitura do texto constitucional, título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e à sua liturgia. É assegurado, no termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixadas em lei. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São invioláveis a atividade privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou dela sair com seus bens. Todos podem reunir-se pacificadamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal para o seu funcionamento, associações e cooperativas. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades dissolvidas ou suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, na compulsoriedade, dissolução de compulsória das associações, o trânsito em julgado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à função social. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de seus débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei
fixar. São asseguradas, nos termos da lei, a proteção, a participação individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanos, inclusive nas entidades desportivas. O direito à fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção aos criadores industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. É garantido o direito de herança. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações que seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. São todos assegurados, independentemente do direito do pagamento de taxas. O direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurada a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática do quê? De tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do 84/19. De caráter perpétuo. Trabalho forçado, de banimento, cruéis. A pena será cumprida em estabelecimento distinto, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. As presidiárias serão asseguradas as condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião.
Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados os contraditórios e ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou de interesse social o exigirem. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. O preso tem direito à identificação do responsável por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação, em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O mandado de segurança coletivo pode ser impertado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Conceder-se-á mandato de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo, por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita os que comprovarem insuficiência de recurso. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. São gratuitos para os reconhecidamente próprios na forma da lei o registro civil de nascimento, a certidão de óbito. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurada a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos,
por 3/5 dos respectivos membros serão equivalentes à emenda constitucional. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Capítulo 2 dos direitos sociais. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer e a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência dos desamparados na forma desta Constituição. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Emenda quentinha, hein, ó. Nem estava lembrando isso aqui. Então, primeira alteração aí, desde o começo da Constituição, certo? Que é o quê? É o parágrafo único do artigo 6. Diz o seguinte: todo brasileiro em situações de vulnerabilidade social tem direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Então, 2021, a emenda 114 de 2021, artigo 6. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. O seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, fundo de garantia do tempo de serviço, salário mínimo fixados em lei nacionalmente unificado capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajuste periódico que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, irredutibilidade do salário, salvo disposição em convenção ou acordo coletivo, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para que percebam remuneração variável, 13º salário com base na remuneração integral ou valor de aposentadoria, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horário e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% à do normal. Gozo de férias anuais, remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Aposentadoria. Assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escola. Reconhecimento das convenções e acordo coletivo de trabalho. Proteção em face da automação, na forma da lei. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização.
Aqui está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Ação quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. São assegurados à categoria de trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 13º, 50%, e atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos tais, bem como sua integração à Previdência Social. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro. No órgão competente, vedada ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional e econômica, na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais, na categoria inclusive em questões judiciais ou administrativas. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para o custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e ser eleito ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. As disposições deste artigo aplicam-se às organizações de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas às condições que a lei estabelecer. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. A lei definirá o serviço ou atividade essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. O abuso cometido sujeita a responsável às penas da lei. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante deste com a finalidade exclusiva de promover-lhes o atendimento direto com os empregadores. Capítulo 3 da nacionalidade. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de países estrangeiros. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país, critério ius solis. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira,
desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E os sanguíneos. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiros ou de mãe brasileira, desde que estejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Naturalizados. Os que, na forma da lei, adquiram nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residências por 1 ano, ininterrupto e idoneidade moral. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo nos casos previstos nesta Constituição. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. São privativos de brasileiros nato os cargos: presidente da vice da República, presidente da Câmara e do Senado, ministro do STF, carreiras diplomáticas, os oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela estrangeira, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. A língua portuguesa é um idioma oficial na República Federativa do Brasil. São símbolos da República Federativa do Brasil: a bandeira, o hino, as armas e os selo nacional. Os estados, Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios dos direitos políticos. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos dessa lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos e os maiores de 70 anos. Os maiores de 16 e os menores de 18 são as 3 possibilidades que o voto são facultativos. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. São condições de elegibilidade na forma da lei: a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de 35 anos para presidente e vice e senador, 21 anos, 30 anos para governador e vice do Estado ou do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, 21 anos. 18 anos para vereador. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. O presidente da República, os governadores do Estado e do Distrito Federal e os prefeitos, em quem houver sucedido ou substituído no curso do mandato, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Para concorrerem a outro cargo, o presidente da República, os governadores de Estado e o Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar os respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. São inelegíveis no território de grau, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, dos
de governador, de estado, de território, de Distrito Federal, de prefeito ou de quem haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo a candidato à reeleição. O militar alistável é elegível, atendida as seguintes condições. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se das atividades. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Lei complementar estabelecerá outros casos de inexigibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, moralidade por exercício de mandato, considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contado da diplomação, instruindo a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção e fraude. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pela Câmara Municipais e encaminhada à Justiça Eleitoral até 90 dias antes das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. A emenda 111 de 2021 acrescentou o parágrafo 2º do artigo 14 da Constituição, estabelecendo então que nas eleições municipais haverá uma consulta popular sobre questões locais aprovada pela Câmara Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Parágrafo 13 também, 13º, as manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do parágrafo 2º ocorrerão durante as campanhas eleitorais sem a utilização de propaganda gratuita na rádio e na televisão. Então, o parágrafo 14, o artigo 14 foi acrescentado o parágrafo 12 e 13. Ok. Ok. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, improbidade administrativa. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando, inaplicável, a eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Dos partidos políticos. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardado a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de subordinação a estes, prestação de contas à justiça eleitoral, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração dos seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre suas organizações e funcionamento, e para adotar critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas no âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que alternativamente obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuído em pelo menos um terço das unidades da federação, com no mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuído em pelo menos um terço da unidade da federação. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Ao eleito pelo partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda de mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos de fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Os deputados federais, outra emenda agora do artigo 15, parágrafo 6º, emenda 111. Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecida em lei. Vamos voltar. Os deputados federais, estaduais, distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada em qualquer caso a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Fim.